No São João, nós observamos muitas explosões de traques, bombas, fosquim. Ali são algumas gramas de pólvora e já fazem todo aquele estrago. Imaginem aí 5 quilos de pólvora, o que são capazes de fazer. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Portal do Tempo. Meu nome é Rodrigo Ranieri e eu peço a você a sua inscrição aqui no canal. Clica aqui embaixo, vá no botãozinho vermelho, inscrever-se. Eu espero. Clicou? Brigadão. Agora clica no gostei, no like, porque assim o YouTube vai entregar para cada vez mais pessoas curiosas na história estes vídeos que dão um trabalho danado para fazer. Muitos custos, viagens, tempo, entrevistas, edição. Então tudo que eu peço a vocês é só a inscrição. Aqui a gente se esforça o máximo para entregar histórias e contar o nosso passado. Era um dia normal em Acari. Um dia que já teria sido esquecido na memória acariense. No entanto, aquele 12 de maio de 1957, um domingo de feira aqui em Acari, ficaria marcado para sempre por um acontecimento muito triste. A antiga feira de Acari funcionava, como podemos ver na imagem, onde hoje se encontra a Praça dos Taxistas. Na época, os taxistas ainda não ficavam nela, e na imagem observem lá por trás o prédio onde hoje se encontra a agência do Banco do Brasil em Acari. Então era aqui que os feirantes se reuniam antigamente, nos anos 50. Gregório Manuel da Silva era um marchante da vizinha cidade de Cruzeta. Tinha 38 anos e sustentava sua família vendendo o produto de suas matanças nas feiras da região. No entanto, naquele domingo de feira, ele não tinha trazido apenas carnes para Acari. Trouxe também uma lata contendo 5 quilos de pólvora, enviada pelo fogueteiro de Cruzeta, senhor Albino, a ser entregue ao fogueteiro de Acari, seu Zé Carneiro. O manuseio e o armazenamento inadequado daquele explosivo poderoso formava o ambiente propício para o estopim de uma tragédia inesquecível aqui em nossa cidade, onde mesmo hoje, 65 anos depois, ainda é história contada nas calçadas, dos mais velhos para os mais novos e também em vídeos como esse aqui. A barraca de Gregório ficava, como nos mostra esta imagem, ali próximo a este poste, em frente ao atual mercado de artesanato. Deu-se que por volta das 11 horas da manhã daquele domingo, a feira ainda repleta de gente, a pólvora, que estava na lata embaixo da barraca, entrou em ignição, causando uma violentíssima explosão, matando instantaneamente Gregório, que caiu a 13 metros de sua barraca, em frente a onde antes funcionava o bar de seu Aurino. A explosão também matou um senhor chamado Gabriel Rosa, que morreu alguns dias depois. Vejamos no vídeo a seguir o que é uma explosão de 5 quilos de pólvora. Confere aí. Imagina só uma explosão dessa em uma feira cheia de gente ao redor. 12 pessoas ficaram gravemente feridas na explosão, inclusive algumas mutiladas. Há relatos, segundo a tradição oral, que o antigo cruzeiro que ficava em frente à Basílica de Nossa Senhora da Guia, no lugar onde hoje se encontra a estátua do Cristo, possuía uma cruz que foi empenada com a força do deslocamento de ar da explosão. E olha que a Basílica está a uns 300, 400 metros do local onde ocorreu o acidente. Há muitas controvérsias sobre o que causou a ignição da pólvora. Alguns dizem que um cachimbo ou um cigarro de palha de uma pessoa que passava no local desprendeu-se vindo a cair em cima da pólvora, provocando a explosão. Outros dizem que Gregório, com as mãos sujas de graxa, de sebo das carnes, ao pegar a lata, ela escorregou, atingindo o chão e iniciando uma ignição por impacto mecânico. Há também controvérsias sobre a quantidade de pólvora. O jornal O Poti, noticiando a explosão, afirmou que haviam 10 quilos de pólvora na lata.
Mas em entrevistas que eu fiz com familiares, com amigos, com pessoas que testemunharam o ocorrido, todos foram taxativos. Eram 5 quilos de pólvora. Fomos até a cidade de Cruzeta, onde eu entrevistei José Crispim de Almeida, mais conhecido como Zé Pimpim, sobrinho de Gregório, que por muito pouco não morreu naquele dia. Só não foi para a feira ajudá-lo, pois ele era auxiliar dele, porque cochilou. Escutemos o que ele tem a nos dizer. Então, seu Zé, é verdade que o senhor por pouco não foi pro dia da explosão? Conta aí a história, pode contar. Foi o seguinte, me criei mais ele, era meu tio. O pai dele morreu, eu fiquei mais ele. Eu já estava criado já, né, no tempo, mas eu fiquei mais ele. Aí, toda a vida nós mexemos com... Eu comecei a me mexer com o negócio de carne com 10 anos de idade. Nesse tempo a gente espichava couro. Nós começamos a fazer a feira de Acari. Aí nesse dia o senhor não foi para lá? Aí nesse dia, tinha trabalhado muito e fomos dormir meia tarde. E ele acordou e saiu. Quando ele saiu pro matador, para ir para a feira, ele me chamou. E desceu pro matador para carregar o carro. Botar os troços que a gente levava. Fiquei por ali e peguei no sono. De lá do matador, que às vezes ele vinha por casa e esse dia não veio. Ele passar direto no caminhão e eu não fui. 12 horas, quase 10 horas. Eu estava jogando sinuca. Eu vim para o pipoco, o estouro. Vocês escutaram aqui em Cruzeta? Aqui em Cruzeta. Que escutou de longe, de muito longe. Foi uma explosão em Acari, Gregório morreu e morreu 2, morreu o Gregório e morreu outro. Quer dizer que se o senhor tivesse ido nesse dia, tinha morrido também? E ele estava na banca fazendo. Tinha morrido também. Tinha. Você vê como é a vida, né? Agora, O dia dele, Deus livrou ele, o dia dele não era esse, era Agora- o meu pai. o velho mandava lá de fora para a filha dele trabalhar em Bulhões. A filha dele morava em Bulhões. Aí ele mandava para ela fazer a viração dela. E o senhor acredita que foi um cachimbo ou realmente foi que escorregou da mão dele lá? Ninguém sabe o que foi. Estava debaixo da banca, né? Tá de baixo. Era. Era acostumado ele chegar e botar aquela lata debaixo da banca. É o tipo da coisa, são suposições, Porque Ninguém- estava na hora. porque ninguém sabe. Ninguém A única sabe. pessoa que sabia era ele, foi o que foi embora, né? Ninguém sabe. Entrevistamos também Maria Gorete da Silva, nossa querida Gorete de Pezinho, que mora aqui em Acari, filha de Gregório, que nos conta as lutas de sua mãe depois do ocorrido para sobreviver nos anos 50. Eu era criança, quando papai morreu, que ele morreu no dia 12 de maio de 1957, Véspera da abolição, né? com 2 meses nós fizemos 2 anos, quer dizer que eu tinha 1 ano, eu e minha irmã nós tínhamos 1 ano e 10 meses. Quando mamãe casou, passou só 4 anos casada. Desse casamento ela teve um aborto de 2 crianças, depois nasceu eu e Fátima, minha irmã, e nasceu outra, que quando papai morreu, e uma menina com 6 meses, que aí ela deu para uma irmã dela criar e essa criança faleceu. Então o povo me pergunta assim a respeito da morte de papai, eu não tenho assim como definir uma coisa certa, porque além de eu ser pequena, eu não fui criada pela minha mãe legítima, porque quando minha mãe morreu, ela passou um tempo, nessa época o povo viajava para Minas Gerais, um irmão dela que morava lá mandou buscá-la com a gente. Só que nessa época, meu tio, que era irmão do meu pai, que chamava Vicente do Rego, viajava para Minas Gerais em Pau de Arara. Como minha mãe passava 15 dias numa viagem, minha mãe não tinha como me levar, eu e mais as outras. Então ela levou Fátima e eu, como era muito louca pelos pais meus que me criaram, eu fiquei com eles. Mas ainda ontem minha irmã estava falando, que disse que quando minha mãe subiu no caminhão, eu perguntava, para onde é que minha mãe vai? Eu só tinha 1 ano e 10 meses. Não, só vejo o povo falar que meu pai chegou num saco de estopa, porque ficou todo esbandalhado.
E eu fiquei com trauma, não sei se é porque me mostraram e eu fiquei com aquilo na cabeça, que quando minha mãe ia dar banho em mim, que queria lavar meu cabelo, eu dizia que não queria, que era para não ficar com os olhos do meu pai. Certamente ficou embaçada alguma coisa, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu só tinha 1 ano e 10 meses. Agora, no caso, então, se o seu pai não tivesse morrido, certamente ele teria criado você e vocês tinham crescido tudo junto. Tinha, cresci tudo junto. Quer dizer que você foi criado por outra pessoa. Fui. Porque sua mãe não teve condições. Não. Quando existia pensão por morte? Nessa época não existia ajuda nenhuma de governo para ninguém. Ninguém. Pra viúva, né? Para ninguém. Antigamente não tinha o que tem hoje, não. Hoje você tem tudo na mão. E meu pai tinha muito ciúme da gente. Minha mãe casou com 35 anos, só passou 4 anos casada. E meu pai morreu com 38 anos. Uma criança, né? Uma criança. Minha mãe foi muito sofredora. Conversei pelo telefone com Maria de Fátima Araújo, irmã gêmea de Gorete, filha de Gregório e de Francisca, que nos contou também o drama vivido por sua mãe viúva, com 3 filhas para criar, nos anos 50, no Seridó, sem ninguém para apoiá-la. Foi obrigada a viajar para Minas Gerais, tendo que deixar Gorete aos cuidados de outras pessoas, pois não teve condições de levá-la. O mercado de Acari revirou tudo. Aí Gorete sabe onde era o bar de Seu Aurinho. Aí nesse tempo era uma barbearia que tinha aí no lugar desse bar. Aí meu pai caiu da banca que meu pai estava vendendo a carne, para onde ele caiu tinha 13 metros de distância. Ele foi cair dentro dessa barbearia. E só conheceram meu pai porque ele tinha 6 dedos em cada pé, sabe? Porque ele ficou muito estragado. O sangue dadava no meio da rua, fazia tristeza. Minha mãe só passou 4 anos casada comigo. Minha mãe ficou viúva com 35. Ela teve o primeiro filho, aí com 3 meses ele morreu. Aí teve mais 2 meninos gêmeos, primeiro do que a gente, de 54. Aí quando foi em 55 veio eu e Gorete. Aí em 57 veio a caçula, que foi na época que papai morreu, deixou ela com 6 meses. Eu sei que foi sofrida, a vida da minha mãe não foi fácil. A gente sofreu muito, ela morou em Minas, foi embora para casa do irmão dela. Lá passou 11 meses, não deu certo, ela retornou pro norte. Ela ficou doente demais, ficou muito depressiva. Aí as coisas antigamente você sabe como era difícil a vista de hoje, né? Era muito diferente. Hoje em dia é tudo fácil, mas que a vida da minha mãe sofrida foi muito. Pois é, ela ficou sem mãe com 13 anos, fui sofrer na casa do povo. E mamãe trabalhou muito em casa de família para poder me criar. Gorete não, que ela deu Gorete pequeno. Só que aconteceu isso, aí mamãe deu. Ele perguntou se mamãe dava, ainda era parente da gente. Aí mamãe disse, dou com muita dó, mas eu dou que eu não posso. E daqui para Minas Gerais com 2 filhos nos meus braços, andando em cima de um pau de arara, que antigamente você sabe como era. Pois foi, e aí foi a vida de minha mãe. Fátima também me contou que sua mãe não sabia que o marido andava com pólvora por aí. E ela me disse que certamente, se ela soubesse, teria impedido e, quem sabe, evitado a tragédia. Estamos aqui com o Neto Veterinário, pessoa querida aqui de nossa cidade, que vai nos contar também um acontecimento daquele dia. Neto, obrigado pela entrevista. Olhando para o pessoal, conta aí o que aconteceu. Rapaz, o meu pai ele foi vítima da explosão que houve em um dia de domingo, na 050, ele foi vítima, ele se encontrava naquele momento tirando a barba, né, que ele morava na zona rural, ele veio para um dia de feira e se dirigiu para Marcelino Guará, que era um barbeiro aqui de Acari, ali ao lado dos Pires, né, um prédio alugado de Seu Aurinho Pires. E na hora da explosão, que o marchante lá era vendedor de carne, né? Ele estava com a lata, com pólvora, segundo meu pai, e quando ele foi pesar, colocar na balança, escorregou da mão dele, que estava sebenta, né? E quando bateu na balança, estava quente, eu sei que explodiu e o prato da balança largou. E naquele momento ele estava tirando a barba nesse prédio, né, que era de frente ao acontecido, e o prato da balança largou e atingiu a panturrilha, a batata da perna, né, a popular batata da perna. E ele ficou acidentado. Seguindo, depois para Currasnal, para o doutor Ari, que foi o cirurgião. E passou vários tempos depois usando muleta devido a esse acidente. Na maioria das vezes,
nós prestamos atenção apenas ao fato histórico e nos esquecemos de ouvir os testemunhos daqueles que vivenciaram o ocorrido. Francisca é exemplo de mulher forte, nordestina, guerreira, que mesmo ficando viúva numa época muito difícil, onde não havia pensão por morte nem qualquer auxílio do governo, chorou muito, sofreu, ficou depressiva, como ouvimos Fátima relatar, mas levantou-se, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e mesmo com a dor no coração de ter que deixar uma das filhas aos cuidados de outras pessoas, seguiu rumo a Minas, criando Fátima e 6 anos depois casando-se com outro viúvo que também tinha 10 filhos. 12 de maio de 1957 ficará para sempre marcado na história de Acari, mas principalmente na memória daquela família, daquelas pessoas que viveram aquele drama, aquele acontecimento terrível, esta tragédia que nos abateu. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Peço também que deixe seu like, pois assim o YouTube divulgará este vídeo para cada vez mais pessoas. É tudo que eu lhe peço. Dá um trabalho danado fazer esses vídeos. Muito obrigado, meus queridos. E até o nosso próximo vídeo.